Cadê o Tomé? Acorda, Tomé. Qual foi a questão, Tomé? Isso. 374 foi aquela que nós vimos quando Kardec pergunta aos espíritos: o idiota, e aqui nós lembramos que esta não é uma expressão pejorativa, como se usa atualmente, mas é a manifestação de uma enfermidade, de um problema biológico. Aquele ser que está vivendo num corpo nesse estado, como espírito, no estado de espírito, ele tem consciência de como ele está, tem consciência do seu estado mental? E nós vimos na semana passada que sim, que muito frequentemente ele compreende que as cadeias que dificultam o seu voo são uma prova e uma expiação. No plano espiritual, quando ele está do lado de lá, seja fora do corpo, seja em um momento de emancipação da alma, ele, como espírito, ele não está nessa condição de idiotia. O corpo dificulta a sua manifestação. Mas, na maior parte dos casos, esse espírito está lúcido. Ele sabe que aquilo que ele está enfrentando é uma dificuldade para ele. Às vezes, não quer dizer que ele aceite, que ele goste ou que ele se console. Mas, frequentemente, ele já está consciente de que ele está passando por essa situação como uma prova. Quando que é prova? Nós já estudamos isso. Quando é prova? Levanta a mão para a Alice chegar com o microfone. A Alice tem que enxergar a mão levantada. Elaine, você já falou, levanta a mão. Vai lá, Alice. Quando a gente sofre, mas é por escolha. Quando a gente sofre por escolha. Não é masoquismo isso? Não, é aprendizado forçado. É porque isso o povo chama de masoquismo, né? A pessoa escolhe sofrer, né? Escolhe torcer para a Espanha na Copa do Mundo. É, masoquismo. Não, não é masoquismo, né? Quando falamos de espírito, os processos evolutivos num planeta como o nosso, necessariamente não podem estar afastados do sofrimento. Nós precisaremos sofrer. Não é que a Terra é um vale de lágrimas, não. Mas o processo para pessoas egoístas envolve exatamente tirar deles essa estrutura egoística. Quando você se agarra às coisas, e isso não é bom para a evolução do espírito, você precisa perder as coisas. E quem está agarrado às coisas vai sofrer quando elas forem retiradas dele. Então, existem, sim, como ajudantes no processo, não que isso não possa ser feito de outra maneira. A evolução não precisa da dor, as pessoas não precisam do sofrimento, mas não podem abdicar de enfrentá-lo. Então, o sofrimento vai surgir. E nos casos em que ele está presente, nós já aprendemos que o que pode justificá-lo são duas questões. Uma é essa que a Elaine acabou de comentar. O sofrimento por causa de uma prova. O que é uma prova? Levanta a mão quem quiser dar um palpite. Uma prova. Vai lá. Fala, Elaine. Sim, é como assim o Enem? Quem foi para o Enem, então, está em prova, é isso? Testando seus conhecimentos. Você está avaliando se o que você aprendeu foi suficiente Traduza ou não. isso para a questão espiritual. Eu gosto muito da beleza. Então, a minha prova é ser feio e ver como é que eu suporto isso. Não sei. E isso aí é uma coisa que alguém te impôs? Não necessariamente. Às vezes, pelo meu histórico Não, eu estou falando em prova. Eu não estou falando em expiação, estou falando em prova. Se alguém te impôs a prova? Nesse caso, não. Eu escolhi. Quando é prova, o que acontece? Você está pedindo para passar por aquela questão, para passar por aquele teste. Então não tem esse negócio de necessariamente não. Não é,
um sofrimento em decorrência de expiação. É em decorrência de você ter solicitado um desafio a mais para que você conseguisse andar mais depressa e chegar a um patamar mais elevado. Naturalmente que não são todas as provas que são admitidas. Não são. As provas que as pessoas, às vezes, no plano espiritual solicitam, depois de verem a burrada que fizeram na última encarnação, nas últimas encarnações, às vezes é tão excessiva, é tão brutal, que os mentores espirituais não autorizam. Eles diminuem a carga daquilo que a pessoa está pedindo. Porque eles conhecem o que cada um pode e por que cada um está pedindo essa tragédia. Mas eles vão permitir que aquela pessoa que queira enfrentar certas coisas possa enfrentá-las, a pedido dela. Agora, a expiação é dor também ou não? É dor, como a prova. Não tem diferença. Na sua estrutura exterior, prova e expiação significam sofrimento. Só que a expiação é diferente da prova. Por quê? Norilei, por quê? Espera aí, deixa eu chegar o microfone, ansiosa. Vai lá. Porque é imposta, né? Por quê? Porque é imposta. É imposta pelo quê? Pelo plano superior. Você vem nessas condições. Ou é imposta pelo próprio indivíduo? Pode ser também. Pode ser? E quando não pode ser? Aí passa a ser prova. Quando é imposta? Existe sim um caso de quando é imposta. Quando é? Em reencarnação compulsória? Isso. Quando um ser não tem condições de avaliar o que ele precisa, e quais são as suas culpas, quais são os seus erros, o mundo espiritual coloca ele naquilo que ele precisa, porque se for deixar o incendiário pedir, o que você quer ser quando você voltar para a Terra? Ah, eu quero ser dono da fábrica de pólvora. É isso que ele vai querer. Porque ele quer construir explosivo, continuar a fazer as mesmas doideiras, não é? Ou então, o espírito não tem sequer equilíbrio para saber qual é a sua situação. Está numa situação tão ruim, tão deprê, tão na pior, que ele não tem lucidez. Então, nestes casos, o mundo espiritual superior, os responsáveis, estudam a situação daquela alma e o colocam em corpos que tenham que enfrentar expiações em decorrência dos compromissos que ele assumiu. Mas existem outras expiações que não são dessa natureza. São fruto do quê? Não de encarnações compulsórias, mas de efeito da lei, que a pessoa mesmo criou para ela. Não precisa ter um espírito lá falando assim, ai, o cara fumou muito na Terra, na última encarnação? Fumou? Fumou. Quantos maços? Pela nossa contagem, durante a vida dele, uns 5.432 maços de cigarro. Então a gente vai garantir para ele um câncer nos 2 pulmões. Se ele tivesse fumado só 3.320, seria num pulmão só. Ou seja, não que isso seja deste jeito. Não que tenha alguém lá que fique medindo. Não, a pessoa que fez o que é errado, para o processo evolutivo acontecer, ela se compromete com a lei e ela vai ter que reparar aquele dano nela própria. Então, como ficam cristalizados em seu perispírito todas as ações negativas e positivas que um ser pratica? E como o perispírito é o modelador da estrutura biológica, quando você estuda o que é o perispírito, como nós já fizemos no livro dos Espíritos antes, ou quando você procura na literatura espírita este aprofundamento, você verá que o perispírito é a forma da forma. Quando ele está com defeitos, a forma que dele deriva também tem defeitos. Quando ele está íntegro, no plano espiritual, a modelagem da matéria que acontece será adequada à sua estrutura de integridade. Então, na verdade, a expiação é um processo natural
de responsabilização espontânea daquela pessoa por aquilo que ela escolheu. É um procedimento que, de verdade, beneficia o espírito, para que ele agora imagine o que será uma vida com falta de ar, com problema respiratório, para que ele valorize exatamente o que ele antes tinha, que era a saúde dos pulmões e que ele comprometeu. Por falar nisso, um pequeno parênteses, nós já gravamos e estará indo ao ar dentro de algumas semanas um programa Alimento para a Alma, programa de TV que nós realizamos toda semana. E eu recomendaria que as pessoas interessadas nesse esclarecimento pudessem assisti-lo, porque nós estaremos mostrando um vídeo interessantíssimo, no qual uma experiência utilizando água e a fumaça do cigarro visualiza ou dá às pessoas a possibilidade de visualizar o efeito. Não é o tumor no pulmão, a pessoa nem quer ver, né? O fumante, quando compra um maço de cigarro que aparece aquele infeliz, todo tumoroso, canceroso por ter fumado, ele arruma um papelzinho branco e cobre. Porque ele não quer deprimir de ver o efeito daquele veneno que ele acabou de comprar e que ele quer impor para si mesmo. Não, não tem nada disso. É uma máquina que aspira a fumaça do cigarro e faz a fumaça passar por um recipiente onde há água, somente água. E por que eles fazem isso? Para que a fumaça, para que o cigarro se consuma mais depressa. Porque se for naquela velocidade baiana, né, devagarzinho, um traguinho de vez em quando, vai levar um tempão. Então eles criaram um mecanismo que suga a fumaça e faz ela passar primeiro por um recipiente com água limpa e depois ela é posta para fora. E na água ele deixa o resíduo do cigarro, o resíduo. Eles então por 3 horas e 20 ou 40 minutos aproximadamente, eles queimam 380 cigarros. 380. O que corresponde a menos de 20 maços. 400 cigarros seriam 20 maços. Existem pessoas que fumam um maço por dia. Não é? Então, nesse caso, a pessoa levaria 20 dias para fumar isto. Existem pessoas que fumam 2 por dia. Então, seria o resultado de 10 dias de hábito de fumar. Depois de ter queimado 380 cigarros, eles retiram o recipiente com aquilo. E aí eles fervem a água para evaporar o líquido. E vocês vão ver o que sobra. É bom parar de fumar, que você já está tossindo. Brincadeira. Vocês vão ver o que sobra. Nós vamos mostrar para vocês. E quem não conseguiu o bichinho do ran-ran, não deixar ele ficar, procura na internet que talvez você já encontre antes de nós mostrarmos. Você já vai ver a experiência. É horripilante o que sobra na água, com 380 cigarros, cuja fumaça foi drenada através do líquido. E depois é submetida à extração do vapor pela fervura e sobra aquilo que vocês vão ver.
Então, uma pessoa que passou a vida fumando, e isso são 20 maços, gente, 20 maços. Há pessoas que fumam há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos. 30 anos. Como que ela não pode esperar resultados ruins? Naturalmente. Nós estamos em um período da época evolutiva de cada um de nós que não comporta mais criancices. Ainda que muitos vivam na fase infantil, na fase de fraldas espirituais, o mundo espiritual não se cansa de fazer as pessoas meditarem a respeito daquilo que realmente precisa ser corrigido. As pessoas procuram as igrejas para ficar de bem com Deus. Ah, olha, Senhor, eu dei um chequinho lá para ajudar, viu? Agora me protege porque eu adoro cigarro. Não deixa eu ficar com tosse, não deixa eu ter câncer. Ué, como? Pelo cheque que você deu? Você bebe veneno e não quer que o veneno faça efeito? Desde quando o dinheiro é antídoto de veneno? Procura uma cobra cascavel, manda ela te picar e dá um cheque para a igreja. Veja se vai ter o efeito que você está esperando. Não tem jeito. Só que a gente gosta de se iludir, fazendo negócios, oferecendo coisas, para que aqueles efeitos não aconteçam conosco. Mas isso é inexorável. As leis espirituais são mais exatas do que as leis da física. Só que elas estão no tempo delas. Enquanto que as leis da física, você pode constatá-las agora, no seu presente. As leis do mundo espiritual, elas estão inseridas no contexto temporal da existência da alma. Mas elas são exatas. Nós vemos no Evangelho Jesus falando disso. Não há um só fio de cabelo que caia da sua cabeça sem que Deus saiba. Uma folha da árvore não cai sem que isso seja ciente, esteja ciente o Criador. Mas já notaram que a gente gosta de fazer as coisas no escuro? Gosta de fazer as coisas escondido? Gosta de fazer quando ninguém está vendo? A gente sabe que não é bom. Mas... Então veja só, o que é a expiação? A expiação é a consequência. Não é a maldade de Deus que deixou você sofrer. Nossa, a pessoa era filha de Maria, fazia parte da novena, carregava o andor na procissão. Puxa vida, como é que uma coisa assim aconteceu com ela? Ué, desde quando Deus dá emprego? Desde quando o Senhor criou instituições para empregar, assalariar pessoas que vão lá limpar banco, alisar santo, dar passe, receber espírito? Desde quando? Desde nunca. O que a doutrina espírita faz no mundo não é salvar as entidades. Vocês não podem imaginar que até 1857 estava todo mundo espiritual perdido, desde milhões de anos atrás. Não havia ninguém que recebesse os espíritos. E só então, depois de 1857, com Allan Kardec, com o Consolador Prometido, é que as coisas agora, arrumaram uma forma de ajudar as entidades aflitas. Não. Arrumaram uma forma dos encarnados entenderem o funcionamento das leis. Porque a doutrina do Consolador Prometido é uma consolação para aqueles que a compreendem. Não é um emprego. É uma forma da gente melhorar, por entender como é esse mecanismo. Mas com espíritos, com médiuns, sem médiuns, o mundo espiritual tem condições plenas de continuar amparando as entidades. Não é por causa das entidades que o Consolador Prometido foi trazido ao mundo. É por causa nossa. Pela nossa ignorância, para ver se a gente acorda. Quem sabe, se com os espíritos falando na nossa orelha, a gente descobre que está errado.
Inclusive na Bíblia há uma passagem interessante a esse respeito. Se não me engano, do Velho Testamento. Um homem rico chega do lado de lá, na pindaíba. E ele vê, do lado de Abraão, Lázaro, que ele conheceu na terra como um mendigo, como um indivíduo cheio de doenças, cheio de pústulas, um Zé Ninguém. E Lázaro está rutilante ao lado de Abraão. Então ele pede: Senhor, manda-me Lázaro, para que com o seu dedo ele coloque o dedo na água e eu possa matar a sede que me consome. E Abraão diz: entre você e ele existe um abismo que não pode ser transposto. Aí então ele diz assim: mas Senhor, então, envia Lázaro aos meus familiares na terra, para que ele possa contar o que acontece comigo, o que aconteceu com os meus desatinos quando eu estava lá e onde eu estou hoje. Quem sabe assim eles ficam alertados. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ou seja, não é o Lázaro que vai dizer isto. Já estão na terra, em Moisés e nos profetas, aqueles que vieram falar da bondade, do desprendimento, do perdão das ofensas, da correção de conduta. Não precisa de Lázaro ir lá para contar. Mas o rico, infeliz, ainda insiste, fala: mas Senhor, se Lázaro falar com eles, eles farão penitência. E Abraão responde: pois, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, ainda que um morto ressuscitasse, eles não creriam. Então nós já vemos isso mesmo. As pessoas não gostam de acreditar naquilo que as incomoda, naquilo que tira o docinho da boca, o prazer. Não gostam. Então dão sempre um jeito de fugir. Só que depois vem a consequência. E a consequência é a expiação. Através dela nós somos defrontados pela vida adulta do Espírito. Você fez tal coisa. Ou não fez? Você pode fazer: ai, não foi bem assim. Então, peraí que nós vamos passar o filme. Ah, não precisa passar não. Tudo bem, eu fiz. É assim que funciona. Vai, você está duvidando? Então vamos passar o filme da sua vida. Você vai ver o que você fez. E aí, não tem como esconder. Então, o processo expiatório ou o processo de prova significam ambos doenças, ambos dores, melhor dizendo, não doenças necessariamente. Só que na prova, você pode, além da expiação que está tendo que enfrentar, ter solicitado uma coisa mais séria para acelerar esse processo. Enquanto que na expiação, você sofre aquilo que você precisa por aquilo que você fez. Agora, geralmente, como é que você discerne, como é que você separa a pessoa que está em prova e a pessoa que está sofrendo por expiação? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Qual é a diferença? Porque ambas estão sofrendo. Urtiga. Resignação? De quem? Você está me perguntando ou você está respondendo? Não, estou falando. Resignação do quê? De quem está passando pelo processo. O que significa? Ele aceitar. Sim. Né? Em qual caso? Da prova. Da prova. Isso. Quem está em prova, geralmente, se mantém no sofrimento, como disse o Ortega, resignado. Não blasfema, não reclama, não acha ruim contra Deus, não faz outros sofrerem por gosto. Não que ele não sinta dor. Ele pode sentir dor, pode reclamar da dor. Mas,
como ele sabe intimamente que ele solicitou, ele sabe que a melhor forma de ele enfrentar e tirar os frutos doces é aguentar. Não é Deus o culpado. Mas quando a pessoa está em expiação, o que acontece? Quem tem ideia? Vai lá, Cícera. A pessoa fica reclamando. São aquelas pessoas doentes que ficam o tempo todo falando da doença, reclamando, quer que todo mundo sofra junto. São isso. A pessoa que está em expiação geralmente não gosta, acusa Deus, reclama da vida, piora a sua situação, atrapalha a vida dos outros, põe outras pessoas para sofrer junto com ela. Isso significa um ser que ainda está, vamos dizer assim, rebelde, irresignado com as coisas que ele fez e precisa enfrentar. Por isso é que nós encontramos nessas questões que o mundo dos espíritos nos coloca, prova e expiação, esta explicação que na semana passada nós pudemos comentar a respeito desses espíritos que estão em corpos cuja mente não pode funcionar adequadamente porque o corpo está com problemas, o cérebro não está em ordem. E são classificados pela medicina como portadores da idiotia. Isto então ficou na semana passada como a pergunta que nós comentamos. Agora nós vamos para a questão 375. Qual é a situação do espírito na loucura? É diferente da idiotia. A loucura é um estado alterado do equilíbrio, mas aparentemente em um cérebro que está normal, que não tem uma deficiência, como é o caso da idiotia. E a loucura, então, perguntam aos espíritos. O que acontece com o espírito que está nesse estágio, nessas condições? Vamos ler a resposta para que depois possamos comentar. O espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterada, sua ação ou suas impressões naquilo que concerne a esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo. O espírito é surdo? O espírito é cego? Não. O corpo que não tem o funcionamento adequado daqueles órgãos. Imagina agora que o órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve lhe resultar uma perturbação, da qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas não é senhor para deter o curso. Então, observamos que nesses estados de loucura, ainda assim, segundo o mundo espiritual aqui nos coloca, alguma coisa funciona mal, mesmo que a pessoa tenha o cérebro íntegro, mesmo que os órgãos estejam perfeitos. Algo está produzindo como que um curto-circuito, uma pane elétrica, uma ação que gera um efeito em que o espírito,
encarnado não tenha, muitas vezes, condições de controlar adequadamente. Estas são explicações que os Espíritos nos dão e que são bastante interessantes, tendo em vista que nós encontramos pessoas problemáticas nesta área, mas que têm um cérebro, ao ser estudado na sua morfologia, sem nenhum problema. Como também encontramos pessoas que passam a ter alterações de comportamento, alterações de conduta, parecendo inclusive perder um pouco a lucidez, depois de que se constate, ou por esse motivo se vai fazer alguma pesquisa e se constata que algum corpo estranho está crescendo no interior da cavidade craniana e comprometendo certas funções. E a pessoa passa a ter uma conduta, às vezes, totalmente diferente da sua normalidade. Exatamente por uma alteração biológica que vai se tornando mais grave à medida em que a pressão interior vai crescendo e os comprometimentos das áreas ao redor vão se fazendo mais intensos. Então nós observamos estas duas questões. De um lado, funcionamentos elétricos não adequados, apesar de não haver uma ação tumorosa produzindo isso. E de outro, pessoas que estão recebendo, sem saber, a resposta alterada, num comportamento que ela já não tem controle, decorrente de uma enfermidade que está se fazendo anunciar por esses efeitos. Estas são orientações muito importantes que o mundo espiritual nos apresenta nessa questão. Mas, logo a seguir, Kardec tem uma segunda questão, dentro da pergunta 375. Então ele diz: é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? É sempre um problema, então, do cérebro e não da alma, que pode produzir, no caso, loucura? E os espíritos respondem, a princípio, sim. Mas é preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria reage sobre ele em uma certa medida. E que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra, senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Então, no lado de lá, o espírito que passou uma vida em uma condição de dificuldade desse tipo, terá, em alguns casos, dificuldade de se ver lúcido de imediato, assim que o corpo pereça. Isso não é só no caso de problemas dessa natureza. Em todos os problemas biológicos, cancerosos que morrem em função de surtos de câncer, do lado de lá se veem doentes de câncer, ainda, por um tempo. Pessoas que ficam em estados clínicos, que vão marcar a sua última imagem a respeito de si próprio, quando se projetam do lado de lá, na medida que saem do corpo, e é a mente que vai plasmar a nova veste no plano espiritual, elas se plasmam como elas se identificaram, às portas da morte. Débeis, frágeis, doentes. Em alguns livros de André Luiz, nós vemos ele referir-se a isto. Em um deles, especificamente, eles são levados a um local onde há um médico que vai fazer uma cirurgia
em um espírito que está sangrando. O perispírito dele está sangrando porque foi vítima de um tiro, em um assalto, em um ato violento. E aquela região está sempre drenando sangue. Mas ele já não tem mais o corpo de carne, onde seria normal que isso acontecesse. Mas a mente, que adaptada à sua última circunstância, identificou que ele foi vítima de um tiro, e então está esperando que aquela região esteja comprometida pela bala, mantém aquela região aberta e sangrando. Então, o que fazem os espíritos? Vou fazer uma sessão de psicoterapia para convencer a entidade que ela já é um espírito, que ela não tem mais o corpo, que ela não precisa ficar sangrando. E ela acredita que ela está viva, ela acredita que o corpo é dela, que o corpo levou um tiro e está sangrando. Ela não vai se convencer. Então o que eles fazem? Eles atuam de forma psicologicamente favorável. Ah, nós vamos cuidar de você. Você vai ser operado e nós vamos fechar o ferimento. Tá bem? Então ele vê os médicos, ele vê o centro cirúrgico, ele sente que vai dormir porque ele está agora entregue aos médicos que vão cuidar dele. Os médicos fazem lá umas mandinguinhas, porque é uma outra medicina, não é? Mas para dar a impressão para ele que foi feito realmente o negócio. E aí colocam lá o band-aidão. Quando ele sai da cirurgia, olha, pronto, já tiramos a bala, você já foi costurado, você não vai sangrar mais. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Eu estava vendo que eu ia morrer com aquele sangramento. Ah, não, meu filho, não tem problema, não se preocupe com isso, você já morreu. Aí morre de novo. Não, você já morreu. Mas agora você não sangra mais. Essa é a vantagem. Então, a mente dele ajuda a recuperação do organismo. Então, mais para frente ele vai saber que já passou por isso, já o corpo dele já se desfez, já está debaixo da terra. No livro Nosso Lar, André Luiz, nos 2 primeiros capítulos, relata como estava a sua condição nos momentos umbralinos. E vejam só, isso é tão automático, que nos 8 primeiros anos em que ele desencarnou e se viu nessa região escura, ele não sabia que tinha morrido, ele só sabia que estava estranho, um lugar meio esquisito. Ele não se lembrava de ter comprado a passagem do trem fantasma, mas parecia que ele tinha. Só que, veja só, ele conta, ele tinha fome, tinha necessidades fisiológicas, sua unha crescia, seu cabelo crescia. Viu, Gaspar? No plano espiritual, mesmo sem pensar, o cabelo cresce. Deixa eu mostrar a carinha do Gaspar aqui. Olha lá, olha lá. Ele está aqui, quietinho, dormindo. Olha lá, Gaspar. Ah, isso aí, ó. Ó o carecão dele, ó. No plano espiritual também vai crescer, ó. É o franciscano aqui do Bezerra. Então, André Luiz, ele passa por uma situação assim. E, naturalmente, sem ele ficar pensando, será que meu cabelo cresceu? O cabelo já cresceu. Já pensou vocês que dependem da chapinha? Ai, meu Deus, eu não encontro minha chapinha. Aqui nesse lugar é escuro, como é que eu vou fazer para alisar o meu cabelo? Meu cabelo deve estar parecendo de urso. Aquele urso do cabelo duro. Ah, é só pensar nisso, pronto. O cabelo fica que nem o Tony Tornado. Vocês lembram do Tony Tornado? É do tempo de vocês. Não é? Aquele cabelão, assim, parece um... Porque a mente plasma isso. Você acha que está... Então o André Luiz, ele relata isto, que ele não entendia como, mas ele estava acostumado na Terra a uma dinâmica corpórea. Ai, gente, olha, já passou tanto tempo, eu não comi nada. Aí eu vou estar com fome. Já é para estar na hora do almoço. Ai, eu acho que eu estou com fome, já senti a fome. Porque o mecanismo do corpo funcionava sobre o espírito. Vocês já notaram que em momentos especiais da nossa convivência,
Quando você perde, por causa da emoção, você perde a noção de quanto tempo passou, você se esquece da fome. Você se esquece da fome. Quando você está com uma pessoa que você ama muito, você está enlevado, está ali meio querendo vivenciar essas experiências. Passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo, passa o tempo. Você quando se dá conta, nossa, já são quase 12 horas, eu não comi nada. Só porque você não queria nem parar para comer, para não perder o convívio. Mas se não tivesse aquela experiência acontecendo, tomou café às 8 da manhã. 4 horas depois já dá fome. A sua mente está recebendo as exigências da matéria. É isso que nessa segunda parte os espíritos estão explicando. Como nós nos acostumamos ao longo da vida a ser influenciados pelas necessidades biológicas, nosso espírito se programa para seguir vivendo essas necessidades biológicas, mesmo quando não haja mais biologia, quando o corpo já tenha desaparecido. Então, eventualmente, nos primeiros meses, a mulher que acabou de desencarnar pode ter menstruação? Pode ou não? Pode. Só não terá em que situação? Ou em quais duas situações, talvez? Se ela já estiver desencarnando num estado em que ela já não se preocupa mais com isso, porque o corpo já não funciona mais assim. Ou se ela já saiu do corpo e fala, graças a Deus eu não vou ter mais dor na barriga, eu não vou ter mais TPM, eu não vou precisar mais tomar remédio, porque agora eu sou espírito. Pronto. Ela não está mais preocupada se vai ter menstruação, se vai ter cólica, se vai tomar remédio. Ela já entendeu. E então a sua mente já se adaptou facilmente à nova condição. Mas se ela desencarnar num período em que ela ainda tem a menstruação e ela não quiser entender isto, ela naturalmente, como o André Luiz teve dor de barriga, necessidade de urinar, o cabelo cresceu, a unha cresceu, a barba cresceu, a pessoa vai, ai meu Deus, eu não sei há quanto tempo que foi a minha última vez, mas já deve estar chegando, pronto. Ela vai produzir, como o mesmo indivíduo produzia o sangramento na ferida da bala, ela produzirá toda a reação que ela estava acostumada pela influência da matéria sobre o espírito. Então é isso que o mundo espiritual está explicando aqui. É preciso não perder de vista que, do mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria reage sobre ele de uma certa medida, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra senão depois de sua completa separação de todas as impressões materiais. Daí, então, observarmos a importância desta questão, no entendimento desta alteração do psiquismo, não é? Da pessoa em decorrência deste mau funcionamento, desta alteração, que certamente tem uma conexão com coisas que o espírito realizou em vidas anteriores. Não é por acaso que aquele cérebro está funcionando mal. Não é por acaso que essas panes elétricas estão acontecendo. Agora, vamos entender uma coisa. Não se deve confundir isto com os processos de percepção do mundo invisível que algumas pessoas sentem e que podem identificar como surtos de doideira, sem que sejam. Então, pela influência de entidades e pela possibilidade da mediunidade ou da pessoa estar sensível, ela pode entrar em surtos alterados da sua consciência, sem que se trate de uma debilidade biológica. E isto é o que leva muitas pessoas
ou levava, nos tempos em que havia internação psiquiátrica, a serem colocadas em hospitais psiquiátricos desse tipo, pela família, que não entendia o que estava acontecendo. A pessoa ficava ouvindo vozes, ficava vendo vultos, ficava conversando sozinha. Fala, não entra aí não, que aí tem uma pessoa. Mas aí um armário. Não, mas ela entrou aí agora. Aí todo mundo já olhava um para o outro assim, ih, meu Deus do céu. Vamos ligar lá para o Zé do Caixão. Ou vamos ligar para o padre. Ou vamos ligar para o pastor vir aqui para fazer um benzimento forte. E no caso chama lá o Juquiri interna, porque a pessoa está perdidinha. Então algumas pessoas, em função de processos de percepção do mundo espiritual, não compreendidos, sentindo a influência, reagiam da maneira como elas sabiam, como elas podiam. E isso ainda hoje é muito comum. Muito comum. Ah, você diz, mas aqui nas cidades maiores tem muita casa espírita. Sim, mas as cidades maiores têm um universo distante das casas espíritas que você não conhece. E nas cidades menores, do mesmo jeito, às vezes falta orientação. Então as pessoas não sabem como atuar, não sabem como se conduzir. E aí ficam passando mal, e aí ficam com ânsia de vômito, aí tem problemas de vertigem, aí não dormem direito quando dormem. Aí tem dor de cabeça, aí ficam nervosas à toa e não sabem porquê, têm vontade de chorar, em crises de depressão. Ou seja, há um quadro de alteração de comportamento que não está vinculado à loucura biologicamente aqui tratada pelos espíritos, está vinculado à ação da percepção não educada e que pode redundar em comportamentos diferenciados. Então, aqui nós vamos abrir para as pessoas que tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta ou colocar alguma coisa dentro da questão 375 do Livro dos Espíritos. Basta que levantem a mão para que a gente possa levar o microfone até a pessoa. Quem tem alguma pergunta, ali atrás. A Natália, depois aqui o André. O que acontece quando a pessoa está no estado de coma há muitos anos? O que acontece com o espírito quando ele finalmente desencarna? Ele fica imóvel, porque ele sai do corpo. Mas quando ele fica um tempo, quando ele não entende que ele pode sair, o que acontece? Bem, veja só, o estado de coma, isso que você está chamando de estado de coma, ele é um estado de, vamos chamar assim, animação suspensa biológica. É o corpo que está num estado de alteração, fazendo com que ele não se movimente, ele não tenha noção. Não é o espírito que está em estado de coma. Entendeu? Então o corpo está lá e o espírito fica, fala, levanta, se mexe, e o corpo não sai daquilo. Ele não está tendo conexão para manter o poder sobre a matéria, a tal ponto que o corpo obedeça. Então, o fato do corpo estar em animação suspensa não significa que o espírito esteja em animação suspensa. Agora, para os espíritos que durante a vida física foram educados com a ideia de que morreu, acabou, com a ideia de que morreu, vai dormir até o dia do julgamento, se eles não alterarem esta ordem mental, isso funciona como uma pré-programação hipnótica, que assim que aquele espírito vê que o corpo dele está fenecendo, ele vai se lembrar, eu estou no fim, meu corpo está no fim, é o fim, acabou. Então o corpo morre e para ele acabou. Então ele não tem nenhuma alteração, a não ser no estado de ficar, vamos dizer, como uma múmia, porque a sua mente ordenou isso para ele. Acabou. Você não existe. O ser desaparece. É claro que ele não desaparece, mas a ordem que ele vai dar para si mesmo é esta. A mesma coisa acontece com aquele que foi educado com a ideia de que morreu, vai dormir até o dia do juízo. Nesses casos, ele realmente ordena que a pessoa, que ele como espírito, perca os sentidos e vá dormir. Então nós comentamos, inclusive, isso, Natália, no estudo do Espírito da Letra do livro Os Mensageiros.
lá, naquele posto de socorro, os espíritos vão visitar galpões que têm quilômetros de tamanho, que estão repletos de espíritos nessas condições. O espírito está ali, hipnotizado por ele próprio, ou porque achava que o mundo acabava com a morte, ou que ele tinha que dormir. E ele deu, quando aconteceu, ele deu essa ordem a ele mesmo, eles estão lá em estado petrificados, sendo cuidados pelos outros espíritos amigos, que sabem que não é assim, que com a ajuda vibratória exterior, eles poderão recuperar lentamente a consciência. Mas você vai ver que há uma diferença entre o corpo em coma e o espírito em coma. No caso desse segundo caso que eu estou te citando, o corpo não estava em coma, mas ele havia sido programado para entrar em hibernação quando o corpo morresse. Aí entrou. Agora, lá, na primeira hipótese, o corpo em coma não significa que o espírito não esteja sabendo o que está acontecendo. O espírito está lúcido. Quando ele volta do coma, nos casos em que isso acontece, ele é capaz de dizer: eu vi o dia que você foi lá me visitar na UTI, que eu não estava vendo nada, e eu vi que você falou tal coisa de mim. Lembra? Então, muito cuidado quando você vai visitar uma pessoa em estado de coma, porque o corpo pode não estar ouvindo, mas o espírito está lá muito bem acordadão. E ele ouve o que você fala. Mesmo nesses casos, nós recomendamos às pessoas que estão mais próximas, que ficam acompanhando o doente, que converse com ele. Mesmo que o corpo não diga nada. Que fale com ele, que explique para ele como são as coisas. Ele está ouvindo. Entendeu? Agora o André aqui tinha levantado a mão. O que você acabou de falar, isso aí é verdade, né? Já passei por essa parte. Que parte? Essa parte de que Você ficou em coma ou você falou alguma coisa para alguém que estava em coma? Eu tive um AVC, né? Sim. E fiquei um dia, né, em coma. E escutei todo mundo que me visitou, eu escutei, falou. E também minha esposa, quando eu acordei, só chamava ela, né? E isso é verdade. Falaram bem, falaram mal, eu escutei. Então, né, isso é verdade mesmo. E por isso que eu pergunto. Você falou do cérebro. O cérebro, ele se contém normal. Tudo. A medicina constou ele normal. Por que ele sofre choques elétricos, que hoje é conhecido como convulsões, né? Ele sofre esses choques elétricos de uma hora para outra. Bem, quando isso não é motivado por uma alteração bioquímica que a ciência não pôde ainda constatar naquele caso, porque que exames que podem fazer para resolver esse problema? Exames que são ainda, às vezes, de difícil aprofundamento na questão efetiva. Quando não há, então, uma causa realmente, neste ponto, atribuível ao mundo físico, o que nós observamos é o seguinte, e vocês vão encontrar este caso especificamente relatado no livro Nos Domínios da Mediunidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, eles estão em uma câmara recolhendo pessoas que vão à casa espírita para, depois que elas recebam um passe, recebam o tratamento, elas possam voltar para casa. E então André Luiz está relatando uma circunstância em que um rapaz está sentado, enquanto as pessoas estão à mesa, sentado numa assistência, com os espíritos amigos, quando eles trazem de lá de fora uma entidade que tem uma ligação com o rapaz. Quando essa entidade se aproxima no recinto, o rapaz entra em convulsão. Ele tem uma convulsão, ele tem uma crise elétrica que os homens, na sua visão, chamariam de uma crise epilética. Então ele trava tudo, ele entra em processo de endurecimento da boca, de babar. Em alguns casos a pessoa não consegue controlar os esfíncteres, então ela urina. Ele então está sendo vitimado
não como uma vítima, mas ele está recebendo a influência daquele espírito que produz nele, pelos compromissos que os dois já viveram, um alerta. Então, o seu espírito detecta aquela presença vibratória e passa a ter uma reação como uma resposta de defesa. E ele então entra em surto. Assusta. Por causa dessa presença vibratória. Aí o mundo espiritual encaminha a entidade para se manifestar através dos médiuns. O rapaz é levado para uma sala onde ele vai ser atendido por enfermeiros físicos, que já estão preparados para essas ocorrências, porque essas ocorrências são muito normais. Tão normais, que a única diferença deste caso para aquilo que acontece normalmente é o grau. Às vezes você vai em uma instituição ou você vai assistir alguma coisa e naquele ambiente você está e aquilo que você está ouvindo começa a mexer com você, você começa a ficar emocionado, então você começa a chorar. Neste caso, o choro é uma alteração emocional de alguma coisa que você escutou, mas que não foi a mesma coisa que o seu vizinho escutou, porque ele escutou a mesma coisa e ele não chorou. Alguma coisa em você reagiu eletricamente, neuronal e emocionalmente no seu espírito, que se recorda, que faz conexões, ou com a presença de espíritos amigos que naquele momento disseram, está vendo? Isso é para você. Ouve bem. E então você se sente tocado por aquilo, ou por uma consciência que desperta, ou por uma emoção que você se recorda de coisas boas. E então a pessoa chora. Então a lágrima, o choro, essa resposta desse desafogo, neste caso, ela é controlada. Mas quando o grau de ligação dessa pessoa com alguma entidade, com alguma emoção é mais profundo, ou quando o grau de culpa vai a um nível mais doloroso, pode desencadear no processo de equilíbrio elétrico uma reação que altera o funcionamento dos eletrodos, vamos dizer assim. Então ela não só tem vontade de chorar, sobe a pressão, ela aumenta a circulação do sangue, o coração bate mais acelerado, como ela surta. Como ela tem uma reação como se fosse uma descarga elétrica para preservar o espírito daquele impacto. Então, no caso que você cita, em algumas circunstâncias, isso é produzido por aproximação da entidade. Outras vezes é produzido por emoções alteradas em circunstâncias do dia a dia, do contato que a pessoa teve com experiências da sua vivência diária. O próprio espaço que você fala. Isso, da própria situação que ela está passando. Ela pode, inclusive, ela perde às vezes o controle e uma pequena coisa que ela vê acontecer com alguém dá uma reação terrível nela, ela desproporcionada, ela quer ir embora, eu quero ir embora, eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui. Então, há pessoas que têm medo de escuro, medo de elevador, medo de altura. E por que você tem esse medo? É um trauma. Então, alguma coisa dispara o relógio interno que faz a pessoa conectar-se com aquelas reações que ela já viveu nesta vida ou em outra. Então, ela tem uma atitude irracional quase, descontrolada, desmesurada, mas que denota o problema ali, uma falta de domínio sobre si mesmo. Então, você vai encontrar a respeito disso explicações bastante ricas no livro, nos domínios da mediunidade, que contam um caso dessa circunstância. Ok? Eu perguntei por esse interesse mesmo dos choques elétricos como, né? Certo. É o que mais acontece, então é por isso. Ok. Mas obrigado, viu? Mais alguma pergunta? Alguém quer? Pois não. Eu gostaria de saber por que tem lugares que famílias inteiras ficam letárgicas, deitadas, não conseguem
levantar, não tem vontade de nada, acontecem brigas, desentendimentos. Bem, vamos separar algumas coisas nessa sua pergunta. Se você vai na questão deixa eu pegar aqui para deixar bem claro isso. 422 do Livro dos Espíritos, você vai encontrar letargia, catalepsia e mortes aparentes. A letargia é uma questão, tecnicamente falando, definível, que representa, segundo os espíritos aqui colocam, a imobilização total do organismo, a letargia. Enquanto que a catalepsia seria a narcose parcial do corpo, ou o braço, ou a perna, ou o tronco. Catalepsia. Cãibra. Como? Seria uma cãibra? Não, não seria uma cãibra, seria a perda do funcionamento, como se você tivesse perdido o controle daquele órgão, você não sente mais. Então, quando você fala letargia, nós temos uma letargia clinicamente constatável, que é aquele caso de pessoas que são consideradas mortas, que até são enterradas. Elas perdem todo o funcionamento do corpo, param de respirar, o coração bate muito, muito lentamente, quase imperceptivelmente, então o povo diz, morreu. Aí chamam para o velório. Então a letargia na neurologia é um estado patológico observado em diversas afecções do sistema nervoso central, como encefalites, tumores, isso pode produzir a letargia. Caracterizado por um sono profundo e duradouro, do qual só com dificuldade e temporariamente pode o paciente despertar. Em segundo lugar, também é considerado como um estado de insensibilidade, que em alguns transes mediúnicos é característico. Existem médiuns, quando entram em transe mediúnico, deixando o controle do corpo ao mundo espiritual, mesmo que esteja ligado ao corpo, eles não têm mais sensibilidade. Geralmente os médiuns chamados de mecânicos ou médiuns sonambúlicos, ao saírem do corpo, perdem a sensibilidade. Então, os que estão ao lado, algumas pessoas maldosas, que achavam que aquele indivíduo estava fazendo de conta que ele era médium, quando ele saía do corpo, pegavam cigarros acesos e apagavam na pele da pessoa. Não existe alguém que esteja fingindo um transe, que nesse caso não volte, não puxe o braço ou não xingue quem está fazendo isso com ele. Mas o médium em estado sonambúlico, ao sair do corpo e perder a sensibilidade, não fazia nada. Alguns espetavam agulhas. Quando o médium voltava ao corpo depois do transe, é que ele via que ele estava todo queimado, cheio de agulhas. Eu conheci uma médium que tinha essas características. Então, sonambulismo e letargia, em termos biológicos, é diferente de um estado de apatia, a que você está se referindo na sua pergunta. Porque letargia é uma enfermidade que produz essas reações. Mas, quando você diz, as pessoas estão em letargia, não é letargia, elas estão apáticas, elas estão às vezes sem forças, elas estão às vezes consumidas em termos energéticos, mas elas estão acordadas, elas estão lúcidas, elas estão cientes do que a vida está correndo em relação a elas. E nestes casos, isso pode acontecer por problemas biológicos, por deficiências vitamínicas, por enfermidades que vão consumindo o funcionamento orgânico, que a pessoa ainda não descobriu. Mas quando isso se está
vamos dizer, permeando um grupo, possivelmente um dos fatores que coopera com isto é a invigilância vibratória e a ação de entidades sobre o grupo, sugando essas energias e mantendo-os num estado de abatimento. A invigilância do pensamento faz com que, individualmente ou coletivamente, aqueles que fazem parte dessa postura acabem entregues a esta ação de influenciação externa. Então podem ter estas reações orgânicas, essas reações físicas, inclusive de cansaço, de abatimento, de desânimo, não querem sair. Então as pessoas quando estão, e nós vemos isso no livro Libertação, de André Luiz. No caso de Margarida, ela tem quase 2 dezenas de corpúsculos ovoides fixados na estrutura neuronal da sua medula. Corpúsculos ovoides estes que são espíritos que perderam a forma física do perispírito pelo pensamento desajustado e que são implantados nas conexões nervosas dos encarnados com a finalidade de sugar energias deles. Não são diabos, não. São espíritos que, perdendo a forma, assumem apenas aquela forma ovoide, como se fosse um ovo de Páscoa, que é mais ou menos a forma que a gente tem na cabeça. E que outras entidades mais inteligentes utilizam estes seres e os aplicam como se fossem emplastos. Já ouviram falar de emplastos? Eu estou com uma dor aqui, antigamente era o tal do emplasto sabiá. Você punha uma vez só e ficava até a desencarnação com ele, porque não dava para arrancar. Ele grudava no trem lá e assim, meu Deus, eu vou chamar um açougueiro aqui para descarnar. Então o emplasto, qual é a finalidade dele? É produzir, de maneira tópica, a transferência da medicação pelas camadas da pele, para que o organismo possa ir gradualmente assimilando a medicina que ali está posta. Da mesma forma que o emplasto é usado na medicina para beneficiar o funcionamento do corpo como um todo, ou para uma dor localizada, estes espíritos, chamados de ovoides, eles são como que emplastos, que as entidades perseguidoras que não gostam daquela pessoa, ou que têm algum compromisso com elas, aplicam, magneticamente falando, ligando aquela mente ao corpo físico, que fornece para ele energia biológica, tônus vital, princípio vital. Então estes seres ficam sugando o princípio vital do corpo, e aquele que é o proprietário começa a ficar com fome, e começa a ficar fraco, toma remédio, e o remédio também é sugado. Os princípios ativos, astrais, que todas as substâncias possuem, também são sugados por estes seres, e não fazem efeito. Então, nesses casos, há um processo, a princípio, de interferência espiritual, que eu não diria a você que é só ovoide, porque espíritos que ainda não perderam a forma podem fazer isso. Espíritos obsessores que estão querendo se vingar ou querendo atrapalhar a nossa vida, eles podem nos induzir a ficarmos nesse estado de abatimento. Não precisa ser só ovoide. Mas, em todas essas circunstâncias, quando a pessoa resolve sair disto, ela tem como sair. Os espíritos não são impostos às pessoas. Eles estão com as pessoas porque elas deixam, porque elas aceitam, ou porque elas pedem. Pergunta 467 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Pode-se? É possível? Resposta: sim, porque estes espíritos não se ligam senão
àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos inferiores, eles não são aqueles que se impõem e a pessoa não tem como resistir a eles. Não. Eles só se aproximam daqueles que os atraem por seus desejos e pensamentos ou pedem a companhia deles. São convidados, portanto. Porque se forem imperativos, mas a pessoa disser, não, eu não tenho essa vontade, eu não estou com vontade de bater nos outros. Por que eu estou? Por que eu vou ficar nervoso? Não, eu vou rezar. Pronto. A pessoa que está vigilante não precisa aceitar a companhia desses espíritos. Então eles vão ficar dando murro em ponta de faca. Eles vão ficar perdendo tempo em tentar fazer com que uma pessoa que se santifica, uma pessoa equilibrada, fique nervosa. Então, em vez de ficar perdendo tempo, porque eles também não têm muita paciência, afinal eles são espíritos ruins, né? Eles vão procurar um outro Zé Mané que é nervosinho. Aí o nervosinho está sempre pronto com o pavio curto. Aí eles, com o pavio curto, eles põem fogo no pavio, o cara já explode. Isso aqui é bom. Esse é dos nossos. Ou eles vão procurar o cara que gosta de beber, o cara que gosta de fumar. Vão procurar a pessoa que gosta do sexo, assim, de maneira desequilibrada. Vão perguntar a pessoa gulosa que adora comer. Já imaginaram a tragédia que é do guloso que desencarna e não pode mais comer a sua picanha gordurosa, não pode mais comer aquele bolão de chocolate. Ai, meu Deus, e agora? Que falta de graça no plano espiritual, não tem um bolo de chocolate. Quem que ele vai atazanar? O gordo que está na terra e que, ai meu Deus, o bolo de chocolate eu não resisto. Eu resisto a qualquer coisa, mas a bolo de chocolate eu não resisto. Então ele descobre isso, vai atrás do cara que gosta de bolo de chocolate. Ai, vamos lá comer um bolo de chocolate? Bolo de chocolate. E ele fica pulando. Lembra o que? No filme Ghost, quem assistiu Ghost aqui, levanta a mão. Então, no filme Ghost, você lembra que o espírito do rapaz lá, que era o desencarnado, ele queria se comunicar com a esposa e ele ficava pulando em volta da médium lá, né? Ah, você vai falar, você vai falar, você vai falar. Ela, não vou falar, mas você vai falar, você vai falar, você vai falar. Até que ela encheu-se tanto que ela falava, eu vou falar. Então, os espíritos que percebem em nós essas fraquezas, eles vão ficando aí, bolo de chocolate. Eles falam no seu ouvido, bolo de chocolate. Sabe filho? Sabe filho? Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Sabe quando o filho quer um negócio? Eu falo, ai, deixa eu fazer. Ai, você fala, não. Ai, mas tá, então eu vou ficar doente. Ai, não. Ai, mas meu amigo já tem. Não. Ai, mas, ai, pai, eu prometo. Ah, não, meu filho. Quando falou, ah, não, meu filho, já deixou. Né? Ele já sabe. Ah, tá entregando. Só forçar um pouquinho mais, ele deixa. Então, do mesmo modo que você está escutando o seu filho e ele está tentando te seduzir, com o mundo espiritual é a mesma coisa. Só que é mais sutil, porque você não está vendo, você não acha que tem alguém fazendo isso com você, de repente você tem vontade. Deu vontade. Me deu uma vontade. Mas você perguntou por que você está com essa vontade? Mas você nunca gostou disso. Por que você está com essa vontade? Ah, mas não é nada criminoso, eu quero comer um doce. Não, tudo bem, não é criminoso, você pode comer um doce. Mas você gosta de doce? Não ligo muito. Então por que não te deu vontade de comer uma coxinha? Coxinha, salgado, fritura. Uma empadinha de palmito. Por que você não quis comer uma empadinha de palmito? Que você gosta, é salgado. Mas por que você quer o doce? Não sei, me deu vontade, eu passei na frente e vi o doce, tá bom. Eu já contei aqui para vocês como funcionou isso comigo uma vez. Trabalhava no escritório, não sou de comer doce, não gosto muito de doce. Aí voltava para o escritório, tinha uma padaria e tinha lá uma vitrine cheia de bomba, falando, oi, vem cá, me pega, tô sozinha, daqui tá gelado. Me esquenta no seu estômago. Aí um dia eu resolvi comprar uma bomba. Comprei uma bomba tão gostosa, né? Bonita, chocolate, atraente. Bom, levei para o escritório, cheguei lá, comi a bomba. Ah, gostoso, né? No dia seguinte, eu tinha que ir ao fórum, voltava do fórum, passei na frente da padaria, olha a bomba.
Olha a bomba, olha a bomba. Eu olhei lá, vi as bombas lá. Falei, vou levar mais uma, foi tão gostoso, vou comprar mais uma. Comprei a bomba. Subi para o escritório, comi a bomba. No outro dia eu não tinha que ir ao fórum. Estava trabalhando. Mais ou menos no mesmo horário, eu comecei a sentir vontade da bomba. Parece que eu via a bomba, né, dentro da minha cabeça. Bomba, bomba, bomba. Falei, mas eu não sou de comer doce. Eu já tinha conhecimento da doutrina espírita, um pouquinho, não é? Falei, tem algum homem bomba aqui do meu lado. E aí eu fiquei, né? Eu falei, bom, eu vou acabar com isso hoje. Bomba. É bomba. É bomba, bomba gostoso. Tá lá na padaria. Na padaria. É bomba, bomba. Falei, que bom, eu vou lá. Eu senti uma euforia que vocês não imaginam. Uba, bomba, bomba. Eu peguei o elevador, né? Desci. E aí as papilas iam ficando mais molhadas, né? A minha boca já estava pronta para engolir aquela bomba no oceano de saliva de pitialina, que ia já quebrar o açúcar. Aí, né, eu cheguei na padaria, aí eu sentia, né? Aí eu falei, nossa, né? Olha que bomba bonita. Né? Mas você não vai comer essa bomba. Virei as costas e voltei para o escritório. Eu acho que o cara ficou com tanta raiva de mim que ele nem subiu o elevador comigo. Já ficou lá embaixo mesmo. Nunca mais eu tive vontade de comer bomba. Nunca mais. Eu voltei àquilo que era meu normal. Mas que geralmente nós não estamos atentos, e aí a gente vai deixando a coisa rolar, um pouquinho hoje, um pouquinho hoje, um pouquinho hoje, um pouquinho hoje, um pouquinho hoje. Quando você vê, já está dependente do doce, do alimento, da droga, do vício, fazendo com que seu organismo fique doente. Qual é a finalidade de fazer você comer bomba? Qualquer coisa mais inocente do que uma bolachinha de farinha com creme coberta de chocolate. Não tem veneno, não deixa você bêbado. Mas você come a bomba e fica sentado datilografando. No outro dia come a bomba e fica lá datilografando. E você vai virando uma bomba, né? Quando você vai se dar conta, aquilo já se tornou um hábito e você já está com um problema de desequilíbrio no organismo. Não que a entidade quisesse isto. Ela queria talvez sentir o gosto de comer uma bomba. Mas, por este mesmo caminho, espíritos mais astutos fazem a gente entrar em situações muito complicadas. Quando, por exemplo, induzem você a ter vontade de aventurar-se numa velocidade muito alta, guiar de maneira assim, arrojada. Não tem ninguém na estrada, acelera aí para você ver o poder desse carro. E então, você não está prevendo, mas ele sabe que ali na frente aconteceu um acidente ou tem um buraco que você não está vendo, nem vai ter tempo de perceber. Ele não te obrigou a apertar o acelerador. Ele apenas sugeriu a emoção. O povo vive de adrenalina, né? Adrenalina, adoro, sou viciado em adrenalina. Aquele friozinho na barriga. Vai no Tavares, compra uma pedra de gelo e deita e dorme com ela em cima para sentir o frio na barriga. É menos sofrido do que você viver de adrenalina. Porque nessa hora, na adrenalina, aí você está na mão das entidades que querem que você se exceda. E é muito fácil perder a vida numa bobagem dessa. Nós vimos algumas irmãs nossas que pereceram ano passado numa queda de balão na Turquia. Elas precisavam ter ido lá, morrer na Turquia de balão. Estava escrito nas estrelas que elas iam morrer na Turquia de balão. Se elas tivessem, em casa e precisassem morrer de balão, podia acontecer dela estar lavando roupa no tanque, caiu um balão que ela não viu, despencou do alto e atingiu a pobre da mulher na cabeça. Ela morreu na hora, por causa do balão.
Não é? É, o padre do balão lá, o padre que sentou numa cadeira, encheu um monte de balão, ele quis dar uma de up, aquele velhinho, né, daquele desenho. Saiu voando num balão, sumiu, desapareceu. Podia estar rezando a missa até hoje, educando as almas, o seu rebanho, mas não, foi dar uma de up, sem casa. Aí isso desapareceu. Tudo indica que morreu, né? Então essas coisas não precisam acontecer se nós tivermos o controle. Mas quando a gente se entrega a essas tentações ou a essas facilidades, aí a gente vira objeto na mão de entidades. Então nesses casos, Alice, vai lá e pede para falarem mais baixo, por favor. Nesses casos específicos, nós entendemos que esta sensação de apatia naquele grupo familiar pode estar sendo causada por uma ação perturbadora das energias de cada um naquele ambiente. Entendeu? Como ajudar essas pessoas? Tentando conscientizá-las de que isso não precisa ser assim, de que é possível que elas melhorem, convidando-as a ir à casa espírita para receber um passe magnético, ou orando com elas dentro de casa para que elas entendam como fazer, porque às vezes elas não querem ir no centro espírita. Como é que um espírito que está lá atazanando vai aceitar que alguém vai levar todo mundo para o centro espírita, inclusive ele? Claro que não vai querer, não vai facilitar. Então, isto vai ser difícil às vezes num primeiro momento. Então, às vezes é bom a pessoa ir lá. Olha, gente, vamos fazer uma prece. Não precisa dizer que é ser espírita, que vai fazer uma oração espírita. Não, gente, olha, eu vim aqui com vontade de rezar com vocês. Vamos rezar? Vocês deixam eu fazer uma prece com vocês? Ah, deixo. Tudo bem. E aí então você começa, faz uma oração. Ou mesmo à distância, você coloca o nome da pessoa na casa espírita, da família. O mundo espiritual começa a atuar sobre aqueles espíritos que estão lá. Começam a trazer as entidades que estão perturbando a família, para que elas também sejam ajudadas. E quando elas mudam o entendimento, elas deixam aquelas pessoas sossegadas e elas voltam a ter a energia funcionando a benefício delas mesmas. Entende? Ok? Bem, nós então vimos a questão 375 hoje. Nós temos perguntas, Ana Paula. A Ana Paula colocou para nós aqui, pode voltar, Ana Paula, os programas que nós temos no Mensagem Fraternal, palestras feitas com os temas que nós estamos tratando. Se você desejar, poderá assistir na palestra número 652. O título é O Amor de Deus Prevenindo o Suicídio e a Loucura. E também o programa Alimento para a Alma, de número 249, cujo título é Nas Fronteiras da Loucura. Existe um livro de autoria espiritual de Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco, cujo título é esse, Nas Fronteiras da Loucura, e nós comentamos no programa de TV Alimento para a Alma, que está no nosso site Mensagem Fraternal para ser aproveitado pelas pessoas. Nós temos agora as perguntas que foram feitas pelos telespectadores. A Andréia de Franca diz o seguinte: as pessoas encarnadas com um comportamento rebelde e egoísta, que vivem de ilusões, não têm consciência de que este comportamento é anormal? Bem, Andréia, nós poderíamos dizer a você que nenhuma pessoa considera anormal o comportamento que está acostumado a ter. E é muito fácil entender isto. Nós sempre consideramos os outros errados e nós certos, porque nós temos os motivos para agir daquele jeito. E dificilmente uma pessoa que está despida da lucidez a respeito do funcionamento das leis do universo é autêntica consigo mesmo a ponto de reconhecer que o problema é ela, não são os outros. Dificilmente o despótico acha que ele está sendo tirânico. Dificilmente o avarento considera que ele está sendo muito apegado à matéria.
Ele vai sempre dizer, não, é que eu sou cuidadoso, eu sou prevenido. É porque você não passou pela vida que eu passei. Por isso, essas pessoas que estão encarnadas com comportamentos egoísticos, que vivem de ilusões, elas precisarão sofrer. Elas precisarão colher o fruto amargo dessas condutas, para que elas se conscientizem de que aquilo não dá certo. Vamos na pergunta 890, ou melhor, 916. 916 do Livro dos Espíritos. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como é que a causa pode destruir o efeito? Como é que o egoísmo pode destruir os efeitos do egoísmo? Se é a sociedade egoística, que parece exercitar um poder de criar mais egoísmo. Nunca vai acontecer de uma sociedade ególatra desejar destruir a si mesma. Nunca vai acontecer de uma pessoa de comportamento rebelde e egoísta achar que ela está errada. Nunca. A não ser que aconteça aquilo que os espíritos dizem a Kardec. Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens tiverem se despojado do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. É preciso que o egoísmo faça mal para as pessoas que não gostam de assumir que são ególatras. É preciso que o cigarro faça mal para as pessoas que gostam mais de fumar do que de ter saúde. É preciso. É preciso que a gula comprometa o coração, as artérias, o funcionamento orgânico, para que a pessoa, em alguns casos, se conscientize de que ela tem que emagrecer. Porque não adianta o médico falar, você não pode fumar, que isso vai te matar. Não, você não pode beber, que isso vai te matar. Você está comendo muito, você já passou do peso, você vai morrer. Não adianta. Até que, de verdade, o coração, ai, meu coração, me leva para o hospital, eu não quero morrer. Tá bom. Vai emagrecer? O médico já falou 200 vezes. Agora o coração precisa começar a pifar para a pessoa dizer, não, é verdade. O negócio está feio. Então é preciso que o egoísmo produza tanto mal que o egoísta se arrependa de seguir naquele caminho. Por isso, Andréia, não é um comportamento normal de alguém desejar isso. Mas quem disse que essas pessoas são normais? Quem disse que as pessoas que estamos vivendo aqui somos normais? Nós falamos isso no estudo da semana passada. Não é muito difícil a gente avaliar, inclusive foi na resposta à sua própria pergunta, que dependendo da circunstância que nós eventualmente sejamos colocados, somos nós que precisamos da camisa de força. Que é mais fácil corrigir uma disfunção química do cérebro, dando selênio para a pessoa tomar em comprimidos, do que fazer uma pessoa ciumenta controlar-se. Porque a pessoa pode, não, eu sou dona de mim mesma, eu sei me controlar, mas a hora que dá o surto de ciúme, é só com dardo paralisante para elefante. Sabe aquelas... Chama o cara lá da zoonose, que um maluco saiu da jaula. Bota aquelas espingardas com aqueles dardos paralisantes e dá um tiro nele, para ele dormir, porque nele ou nela, porque a pessoa fica irreconhecível. Nós já tivemos alguns casos interessantes. Eu conheço uma pessoa que aqui vinha com a namorada, assistiu palestra. Ele e a namorada. Um belo dia ele saiu, a namorada tinha tomado passe numa sala e ele na outra. A hora que ele foi pegar o carro estava inteirinho riscado com chave. Toda a parte do capô assim, riscado com a chave. Que a namorada tinha riscado.
Porque ficou com o ciúme dele, aqui dentro. É nossa irmã, a gente ora por ela, mas que não é normal, não é. Então, Andréia, vamos pensar que nós estamos num limite muito sutil da normalidade. Nós tomamos banho, nós vestimos uma roupa mais ou menos, nós passamos um perfuminho, mas normal mesmo a gente só vai poder se considerar quando a gente enfrentar determinados problemas e não entregarmos o ouro para o bandido fazendo o que os loucos fazem. Não é? Alguém furta você, um funcionário seu passa aos 5 na confiança que você tinha nele. Você é normal? Agora você vai ver. Como você reage a isto? A quebra da confiança? Como você reage a uma notícia ruim? A um desafio emocional? Então, aí é que a normalidade começa a periclitar. Mas essa pessoa tem um comportamento doente. E ela precisa entender que se ela quiser melhorar, ela precisa tomar remédio para isso. Tá bom, Andréia? Aí a Andréia também fez uma outra pergunta. Você disse que as crianças têm a bondade inata e os pais que acabam inibindo essa bondade. Na semana passada nós comentamos isso. Normalmente as crianças são bastante confiadas, são bastante inocentes, elas acham tudo bonito, elas gostam Duas pessoas adultas chegam no ambiente, elas levam um dia para conversar uma com a outra, para fazer amizade. Duas crianças que nunca se viram chegam no meu ambiente em 5 minutos. Oi, tudo bom? Vamos brincar, vamos brincar. Já estão ali brincando com as mesmas coisas. Já, enquanto o pai e a mãe ainda estão assim, com o pai e a mãe do outro, os dois já estão lá, já são amigões, já se convidaram para um na casa do outro. Aí ela disse, você disse que as crianças têm uma bondade natural. E os pais que acabam inibindo essa bondade. É porque os adultos, nós falamos, têm o hábito de, ao invés de explorar as boas coisas e estimulá-las nos filhos, sobretudo naquilo que diz respeito ao desprendimento material, os pais querem sempre tolher a bondade natural para que os filhos aprendam a ser egoístas, a pensar neles e não nos outros. E os espíritos no mal, pergunta ela, em reencarnação obrigatória, trazem a maldade consigo? Como no filme O Anjo do Mal, em que o irmão mata o irmãozinho para ter a atenção exclusiva da mãe? Bem, Andréia, eu não assisti esse filme. Você está contando que um irmão mata o outro para ter a atenção exclusiva da mãe. Os espíritos carregam com eles o que eles são de bom e o que eles são de ruins. Pergunta 194 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, visto que ela não pode degenerar. Mas a alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Sim, se arrependeu. E isso então é uma recompensa. O que ele está dizendo é que nós não perdemos o que nós acumulamos, no bem ou no mal. Nós seremos maus se nossas experiências acumuladas no passado ainda estiverem nos encaminhando para a ignorância das leis do universo. Não existe esse negócio. O cara era um espírito tão bom, mas quando nasceu numa família ruim ficou um demônio. Não. Mas era um homem tão bom, aí passou por uma decepção amorosa, passou a fazer mal para todo mundo. Ficou mal? Não. Ele não era tão bom. Ele tinha defeitos de caráter nesse ponto. Quando foi testado na fraqueza, ele mostrou quem ele era. Então o que nós temos é o quê? Espíritos que carregam deficiências de vidas passadas até agora. E aí estão convivendo em uma família, em um ambiente para aprenderem a compartilhar. Só que, como eles são espíritos que carregam o acervo de coisas do ontem, eles não querem compartilhar.
No caso específico que você cita, a criança, uma matou a outra. Mas nós temos visto todos os dias casos em que a madrasta mata a filha para ficar nos afetos exclusivos. Ou a madrasta e o pai matam. Ou a mãe e o namorado executam a criança abordoadas. É um estorvo. Nós vemos estes casos relatados por André Luiz no livro Nosso Lar. Aliás, no livro Libertação, nós lemos aqui. No caso do enfermeiro Felício, que está testemunhando, ou que está com a sua maldade, matando o filho de Leôncio, o obsessor de Margarida, porque não quer perder o dinheiro da viúva, que é a mãe do garoto, e está dando veneno para o menino e ficar morrendo devagarzinho e ninguém perceber. Leôncio é o pai da criança no plano espiritual, ele está tentando matar Margarida, mas ele está tentando defender o filho. E aí ele fala com o instrutor Gúbio. Gúbio vai lá e consegue resgatar o espírito de Felício desse desejo de matar um ente, valendo-se da sua condição de enfermeiro. E passa a adotar-se, a posicionar o pai do menino, com autorização de Leôncio, para que ele tome a sua viúva como sua esposa. Gaste todo o dinheiro que eu deixei, não importa, mas não mate o meu filho, pede o pai em espírito. Nós estamos vendo o que André Luiz tem relatado em algumas obras espíritas acontecer todos os dias, no nosso dia a dia. Então, os valores, os princípios que nós defendemos estão em harmonia com a nossa evolução. Então, veja só. Quando todos nós estamos no mundo, a finalidade é para que nos melhoremos. Mas quando nós desprezamos bons valores, quando desprezamos boas orientações, quando somos tangidos por um mundo egoístico e queremos aquelas coisas podres que o mundo nos apresenta, então nós damos vazão a essas imperfeições que ainda estão em nós. E aí caímos lá na questão 900 que nós acabamos de ler. É preciso que o egoísmo faça muito mal. Então essas pessoas vão ter que sofrer bastante, para elas perceberem que o caminho que elas escolheram não é o melhor. Obrigado, Andréia, obrigado pelas suas perguntas. O José Manuel de Braga, em Portugal, pergunta: com frequência, escutamos relatos de pessoas, e até crianças, que se encontraram com Jesus. Será assim tão fácil encontrar-se com Jesus, apesar da grande diferença vibratória? Bem, José Manuel, vamos pensar numa coisa. Se nós falarmos, eu encontrei o capeta. Essa noite eu tive um sonho e o chifrudo veio me visitar. Eu até senti o cheiro de enxofre. Eu passei mal porque um espírito obsessor, um espírito trevoso veio. Enquanto eu estava no serviço, eu comecei a ter um mal-estar, era ele. Ninguém duvida. Ninguém vai falar, você tem cara mesmo que anda com o capeta. Que amigão é sócio dele. Agora, veja só, se os espíritos inferiores têm tanto poder assim de estarem do nosso lado, se essas entidades tão, às vezes, endurecidas, tão indiferentes ao bem, estão ombreando, não como capetas, porque a doutrina espírita já nos ensina que essa figura é apenas uma invenção, mas as entidades ignorantes têm tanta facilidade de estar conosco. Por que os espíritos amigos, os espíritos que nos amam, por quê? Para eles não pode. Estaríamos nós entregues então no universo à sanha dos ignorantes, esperando que os traficantes melhorem a humanidade? Será que nós temos esse tipo de ilusão?
de que o bem não pode ir onde está o mal, só o mal pode ir lá, e quem sabe o mal melhora o mal? Quem sabe o mal torna o mal o bem? Será que é isso que acontece? Agora, não quer dizer com isso, José Manuel, que aquilo que as pessoas dizem que viram e que é Jesus para elas, seja Jesus. Na ação mental, nós não temos a fotografia de Jesus. Todo mundo, eu entrei lá na igreja, tinha Jesus, eu vi Jesus naquela estátua. Mas quem garante que aquele era Jesus? Onde é que está o facsímile da primeira fotografia de Jesus? A máscara mortuária de Jesus. Onde que está? Não existe. Ninguém tirou uma foto de Jesus para saber como Jesus é. Então o que as pessoas fizeram foi desenhar, talvez inspirados, talvez envolvidos, uma face que representasse, segundo algumas descrições que restaram, de como Jesus era. Mas e se Jesus não tiver essa cara que todo mundo acha que tem? Como que a gente pode achar que aquilo que foi visto é Jesus, se ninguém sabe como Jesus é? Agora, o que as pessoas sabem? Que Jesus é um ser luminoso, que Jesus é um ser amoroso, que Jesus é um ser que ama as pessoas. Então, eventualmente, num êxtase espiritual, alguém pode ver um espírito muito luminoso, pode ter aquelas aparências, até para fazer a pessoa acreditar que se trata de um espírito muito elevado, andar com aquelas rouponas, aquelas roupas antigas, aquelas vestes do tempo da Palestina, dos apóstolos, e a pessoa imediatamente imaginar, eu vi Jesus. Alguns até exageram para parecer importante. Não, eu vi Jesus, Jesus foi lá em casa hoje. Eu recebo e-mails de algumas pessoas que dizem assim, Jesus te mandou um recado. Valeu, André. Poxa, Jesus está mal, hein? Se o recado dele para mim é valeu, André, pelo amor de Deus, eu vou rezar mais para Jesus, porque o Senhor está empobrecendo. Mas essa pessoa, ela acha que recebeu Jesus. E o que nós podemos fazer? Tudo bem, então, parabéns, vou dizer que ela é louca. Né? Algumas pessoas, então, fazem desse tipo de revelação uma forma de se autopromover. Mas eu não quero dizer que todas estão mentindo. Eu quero dizer que, em alguns casos, as pessoas estão confundidas ou estão imaginando que aquilo que viram é Jesus. Pela beleza, pela luz, pela bondade que passou. Em um dos livros, André Luiz relata que numa reunião no plano espiritual, veio um mentor que materializou-se no nível vibratório em que eles estavam através de uma câmara de energia. Um mentor que era tão luminoso, mas que era tão assim impactante, que ele juraria, se ele não estivesse ali informado, que se tratava do próprio Senhor, que era o próprio Jesus que tinha descido ali. Mas não era. Era um espírito muito sublime, mas não era o Cristo. Então, José Manuel, nós devemos acatar, por respeito, aquelas pessoas que dizem aquilo que estão vendo. Mas mais importante do que o que elas dizem estar vendo é o que aquilo transmitiu. Jesus apareceu e falou que vocês precisam pagar o livro do Clube do Livro, que vocês pegaram e não pagaram ainda. Não é Jesus, certamente. Mas ele tinha a cara de Jesus, aquela roupona. Sim, tudo bem, mas Jesus não ia vir aqui materializar-se para dizer que vocês estão em dívida lá na banca. Não é Jesus. Agora aparece um espírito que eu não sei quem é e falou umas coisas que quando você repete, você fala, nossa, mas isso parece estar no Evangelho. Uma coisa elevada, uma coisa profunda. Não importa se é Jesus ou não, mas vale a pena prestar atenção. É um espírito bom, é um espírito nobre, é um espírito generoso. Quando você vai lá na pergunta número 103 do Livro dos Espíritos, não, 103 não, 111, você vai encontrar os espíritos superiores do mundo, tá bom?
Obrigado, José Manuel. Um abraço para você. Nós não temos agora mais tempo, Ana Paula. Temos mais perguntas? 2? Tá bom. Nós vamos deixar então... São as 3 da Marinalva ou não? Ok. Nós vamos então, Marinalva, pedir desculpa, nós já passamos do nosso horário. Vamos responder as suas 2 perguntas e mais a terceira, que eu não sei de quem que é, na próxima semana, tá bem? Nós agradecemos a participação de todos. Não sei quantos estão nesse momento. Cadê aquele numerão lá que estava agora mesmo? Isso, nós temos já atualizados, Ana Paula? Temos então nesse instante 450 telespectadores assistindo o nosso estudo. Agradecemos. Agora nós vamos fechar os olhos para encerrarmos com a oração. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Teu amor oferece, no entendimento destas leis que renovam nossos ânimos, que nos ajudam a compreender como fazer, que nos orientam nas horas da confusão em que os problemas surgem de todos os lados e parecem desejar nos oprimir. Obrigado por nos ensinar a ter equilíbrio, a ter paciência, a não fazer nada na hora do desespero, a elevar o pensamento e a entender que bons amigos nos sustentam e que se nós não nos atrapalharmos demais, nós não prejudicaremos tanto o nosso caminho e as tragédias serão menores e os crimes diminuirão. Obrigado, Senhor, por permitir que todos aprendamos como fazer para que amanhã o mundo funcione melhor, pelo menos porque nós melhoremos. Permita que todos possam sentir o Teu amparo, não importa se estejam aqui ou se estejam em seus lares, vibrando neste momento. Que a vibração pela paz na humanidade possa ser a tônica diária de nossos pensamentos. Que esta mesma paz encontre guarida em nossa língua, em nossos atos. Porque não é possível falar dela ou desejá-la, enquanto nossos comportamentos demonstram a belicosidade ou agressividade incompatíveis. Permita que nós defendamos a paz com a paz, porque estão cheios os recantos da terra daqueles que defendem a paz com a guerra. E aí são inúteis os seus esforços. Obrigado, Senhor, por permitir que nós possamos aprender, através das lições tão lúcidas, aquilo que de verdade representa uma nova forma de ser. Aceita a oração silenciosa de Pai Nosso, com a qual nós encerramos o estudo desta noite. Pai Nosso,